Então, vamos convidar o Espírito Santo para estar presente com a gente nessa leitura do livro-texto, capítulo 5, na seção 3, o Guia para a Salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, e irmão mais velho e amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá. O Guia para a Salvação. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele, com letra maiúscula, ele é parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. Então, no começo do que a gente estava conversando, eu e o Nobel, ele falou que achou interessante eu tratar o Pedro como um irmão, né? Em última instância, ele é meu irmão. E é realmente isso que eu uso para me situar com relação à premissa que eu vou usar para me relacionar com ele, né? E agora com todos os meus relacionamentos especiais. A premissa tem que ser essa, a centelha divina, o Espírito Santo. Reconhecer a centelha divina no outro. Reconhecer que o outro é uma expressão única e insubstituível de Deus. Essa é a premissa. Como que a gente vai atacar? Como que a gente vai julgar? Como que a gente vai competir com algo que a gente reconhece como sendo sagrado? É sagrado. Um irmão nosso é sagrado, não importa a forma, a proximidade, a distância, nada disso, é sagrado, né? A gente reconhece essa centelha divina, é aqui que ele falou, ó, o caminho para reconhecer o teu irmão é o reconhecimento do Espírito Santo nele. Aí eu volto e vejo os meus relacionamentos anteriores, quantas vezes eu não me relacionei acreditando que aquela pessoa era aquela pessoa e só aquela pessoa, e aquela manifestação de pessoa, só pessoa como realidade última, aquela personalidade como realidade última, né? E querer mexer, e querer mudar, e querer fazer e acontecer. É bem diferente, né? Fala, Nobel. Não, é isso aí mesmo que você está falando, né? A gente vê a pessoa como única, né? Única. Ela é diferente, aceitar ela como ela é. E é muito difícil isso, né? Aceitar a pessoa, né? Você olhar no espelho e ver que você está aceitando uma parte sua mesmo. Exato.
Agora, a partir do momento que a gente reconhece Deus no outro, é impossível de não aceitar. Muda o esforço, né? Muda. É impossível de não aceitar, é impossível de não acolher, é impossível de não entender, é impossível de não julgar. Como você vai julgar Deus, a expressão de Deus? Não tem como. Não dá para saber. É impossível julgar, né? A mim, não julgar. Não dá para saber. Não dá para saber o que é aquilo. Dá para saber que é, e é o que é. Né? E eu estou para falar que boa parte do sofrimento da humanidade está em não reconhecer isso. Reconhecer o outro como uma ponte para a minha felicidade, ou como um negócio de controle, essa coisa de posse, negócio para usar, para escravizar, para machucar, para, né? Tem muito disso. Tem muito disso. E não é nada disso. Não é nada disso. Né? Enfim. Seguimos. Começou bem o negócio. Ai, ai, ai. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada, sendo o chamado daquele que fala por Deus é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias, porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada aos outros, a outros, aumenta em ti na medida em que dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois, à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele, e assim reconheces o que é esse chamado. Jesus fala aqui nesse livro, né, exatamente isso. Eu não me relaciono com o ego. Eu não converso com o ego. Eu converso com o Espírito Santo em você. Eu converso com o Filho de Deus. Eu não converso com o ego aqui no livro. Então, ele conversando com a nossa mente certa, inevitavelmente, nós vamos começar a compreender a nossa mente certa e, ao mesmo tempo, ele fortalece a mente certa dele, nele mesmo. A gente pode perguntar para o Espírito Santo como é se relacionar só com o Espírito Santo em todas as expressões, em todas as manifestações que aparecem no nosso cenário. Ele vai contar, ele vai se manifestar para nós vermos. Se a gente quiser, ele se manifesta. Né? Então, inclusive em nós mesmos, né? O tempo todo. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra, né? Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste, ou seja, a gente pode ter esquecido que o Espírito Santo está em nós, que a centelha divina está em nós, mas essa dissociação é curada nos dois, à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele,
Então, quando eu reconheço Deus nele, o Espírito Santo nele, a centelha divina, a origem, a realidade dele, eu fico ciente disso em mim e eu reconheço que esse é o nosso chamado. Então, os dois, ambos, começam a transbordar, a compreender, a brilhar, entende? Independente de saber ou não, existe uma paz que paira, existe uma alegria, existe uma satisfação em estar junto, existe um prazer indescritível que não é do mundo, né? Uma vontade de estar perto, entende? As pessoas expressam isso, né, pra gente. Eu tô com vontade, nossa, mas você transmite isso, nossa, mas o que é isso, né? É isso. É só isso. Então, existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na tua mente e o reconhecerás na tua. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e, ou com letra maiúscula, o reconhecerás na tua. Então, a partir do momento que eu decido ver o meu irmão, ver o Espírito Santo no meu irmão, eu reconheço o Espírito Santo em mim. É isso que ele está falando aqui. Quando eu decido ver o Espírito Santo no meu irmão, eu reconheço o Espírito Santo em mim. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo. E o que compartilhas, tu fortaleces. Quer falar, Nobel? Eu estou meio perdido aqui. Vamos lá. Você leu aonde? Você leu... Eu estou no parágrafo 3, agora. Parágrafo 3 da seção 3 do capítulo 5. Tá, não, tudo bem. Já achei. Eu terminei de ler ele agora. Agora a gente vai para o 4. Tá. Olha só o que ele fala aqui no 4. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Como diz o meu professor lá, a gente taca cimento, né? Vai tacando cimento para não escutar, porque se a gente escutar, a gente não consegue resistir, né? A tentação do Cristo. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te. Por quê? Por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está fadado a produzir medo. Evidentemente, ele vai criar pesadelos, né? Para que a gente desista disso o quanto antes, né? Vai ter milhões de objeções para que a gente desista disso o quanto antes, porque é uma questão de autoridade aí, né? Aí o ego, como pai da competitividade, ele não vai abaixar a guarda assim tão facilmente, e se a gente usar ele como guia, fica fácil para ele. Fica fácil para nós, né, desistirmos dessa jornada e continuar tendo uma aliança com o sistema de pensamento do ego. É interessante, né, isso, porque a voz do ego é aquela voz gritante, né, aquela voz alta que grita, que chega primeiro, que vem correndo e que
quer ganhar. A voz da competitividade. Ela quer ganhar de tudo quanto é jeito. E a voz do Espírito Santo é aquela voz baixinha, né? Aquela voz que você não escuta por conta do barulho que tem na tua mente mesmo, do ego, né? Então, aquela voz baixinha, aquela voz que quase... Mas, enfim. Então, enquanto a gente não limpar a nossa mente, né, de toda a sujeirada, é por isso que se usa o curso em milagres, a gente não consegue escutar a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é aquela que não dá ordem. Ela não dá ordem, ela não fala para você, olha, você tem que fazer isso. Não. Essa é a voz do ego. O Espírito Santo sugere, bem suavemente, aquela voz baixinha que sugere para você. Sugere. Então, e ela vai ficando mais alta de acordo com o que você vai deixando de enfraquecendo o ego. Mas para isso, existe o nosso trabalho de perdão que a gente tem que fazer, que a gente já sabe como funciona, né, gente? Sim. Para que essa voz fique mais alta, para que possamos escutá-la. Não é muito simples, não é de um dia para o outro. Mas esse é o caminho, né? Esses são os meios. Esse é o meio. Dominar o ego no sentido de limpando mesmo as crenças, usando o perdão como ferramenta, para que a gente possa escutar essa voz, para que essa voz comece a ficar mais forte. Que não que ela é fraca, mas em comparação com a barulheira que tem aqui, né? E ela não é uma voz que comanda, não é ditadora. A voz do Espírito Santo não é ditador. O ego é o ditador. O ego é aquele que eu quero que você faça assim, assado, blá, blá. O Espírito Santo não, olha, seria melhor você fazer assim. Seria melhor você fazer assim, assado. Então é bem diferente uma voz da outra. Bem diferente. No 5 ele fala assim, ó. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Olha que a gente falou hoje de manhã. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Eu tenho enfatizado repetitivamente que um nível da mente não é compreensível para outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é domínio do ego, aceita sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. Então, aqui, ele entrou numa questão que eu queria abrir, que é uma questão de frequência. No curso de milagres, ele fala que não existem níveis, né? Mas as frequências vibracionais é exatamente isso. Se você está numa frequência elevada, você consegue acessar as inferiores. Agora, se a gente está numa inferior, para acessar a superior, requer exatamente isso que ele está falando aqui. O desfazer a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo, né? Porque no paradigma do ego, no sistema de pensamento do ego, a gente não consegue ir além disso, porque nós ficamos presos nesse tempo. A partir da compreensão de ego, a gente não consegue entender
compreender e usufruir da eternidade. Aliás, conceito de eternidade, a partir da concepção do ego, é uma balela. É um conceito e uma balela, né? Sendo que, a partir da visão do Espírito Santo, o tempo é apenas uma crença e não existe. É o tempo que não é real. Então, um é totalmente o oposto do outro. Não tem como a gente compreender um a partir do outro, né? Agora, o Espírito Santo compreende o ego, porque o Espírito Santo está aqui, ó. Ele abarca. Não só compreende, como desfaz. Né? Na verdade, não é que ele compreende, porque o ego não é nada, na verdade. Ele simplesmente não reconhece o ego, né? Ele percebe, mas não reconhece, não valoriza, não vivencia, não experiencia, porque já não tem mais, não tá nesse lugar aqui, né? Então, quem está aqui, para subir, precisa de ajuda, que é o Espírito Santo. A gente não vai conseguir ir acima do campo de batalha sem o Espírito Santo, sozinhos, ou com o sistema de pensamento do ego. É impossível, porque o ego sempre vai estar com medo, sempre vai estar na falta, não conhece as leis universais, acredita piamente que ele está sozinho e que é por ele que ele tem que conseguir tudo, né? Então, experiencia essa realidade como realidade última. Então, é tudo muito complicado, né? Ele segue o oposto, você vê a natureza. A natureza é muito mais cooperação do que competição. Mas a partir do sistema de pensamento do ego, tudo é competição. Não existe espaço para dividir, para compartilhar, para incluir. É sempre tem que ser os meus e aqui, não sei o quê, e de comparação e de competição, e o tempo todo nisso. Eu tenho até um exemplo para dar aqui que aconteceu hoje. Eu tenho uma filhote aqui, filhote não, já 1 ano e meio ela tem, né? E ela tem um problema na coluna, essa cachorrinha. Ela anda tudo, mas ela joga as patas para os lados, assim, ela dá umas cambaleadas. Ela tem dificuldade de sustentar a parte traseira, né? Ela anda, ela corre, ela brinca tudo, não cai, mas ela fica ali cambaleando, é um negócio que parece que ela tá bêbada. Enfim, já levei a Clara para neurologista e no começo a gente achava que era displasia, que é muito comum, né? E não é displasia, eu levei neurologista e tal, e tem umas chances de ser uns negócios bem pior, né? Tem tipo 3 chances de ser bem pior. Aí, enfim, e estamos nesse negócio com essa cachorrinha, e hoje na praia caminhando com eles, encontrei um rapaz que tem um cachorro que tem displasia e tal. Aí eu conversei com ele, fazia tempo que eu não via, né? Conversei com ele e tal. E nisso ele catou o cachorro, foi embora. Aí o Moisés, que estava do meu lado, eu peguei e falei: olha, esse cachorro tem displasia. O Moisés falou: tem displasia, né? Falei: tem. Aí ele falou assim: poxa vida, né? A gente está falando, né? Nunca imaginava assim que. A gente nunca imaginava que quando a gente via um cachorro com displasia, a gente pensava: nossa, que tristeza, né? A gente nunca imaginava que ia dizer: nossa, que maravilha que ele tem displasia. No sentido de que maravilha que se o da Clara fosse displasia. Né? Então, eu notei na hora o ego comparando uma coisa com a outra. Como se um tivesse mais valor do que o outro. Né? Na hora. Então, e já comparando que corpos e dando valor no corpo e esse tipo de coisa que o ego faz, né? O ego deixa a gente aqui. Então foi um aprendizado para mim bastante, porque eu consegui me pegar nisso. Falei: nossa, eu nunca imaginei que um dia eu ia falar: nossa, que maravilha que é displasia, né? Porque o dela pode ser distrofia muscular e outras coisas piores, né? Então, e é isso, esse mundo aqui, é isso que acontece. O ego, ele fica comparando, até num caso desse, qual doença que é melhor e qual que é pior. Até nesse caso, para provar para você que você é corpo. A função do ego é isso. A função do ego é a doença, inclusive, né? É para provar, o ego usa para provar que você é corpo.
Então, aí você tem já que buscar a verdade. Não, este ser, né? Este ser é um ser espiritual eterno. Não é o corpo, isso aqui é a manifestação só das consciências, né? Mas, então, se deixa o ego, minha filha... eu falo que eu gosto de sair na rua, porque na rua eu vou sair e vai acontecendo coisas, né? Ó, você tá condenado, mas ó, poderia ser pior. Você é pior. Exato. Poderia ser pior, ou então, olha que tristeza, né? Enfim, gente, é doido. Oi, Nilce. Oi, Nilce, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Descobri vocês aqui. A gente tá na leitura do livro texto. Estava aqui no garimpo do Zap. Aí cheguei lá e falei, ué, o povo tá aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar. Se chove, que tá fazendo muito calor. Vou olhar aqui. Bem-vinda. A gente está na leitura do livro texto do Curso em Milagres. Ah, que bom. É o capítulo 5, nós estamos na seção 3, agora a gente vai começar a ler o parágrafo 6. Ah, não, falta aqui, ó. Falta a gente faz do amanhecer do exercício, né? E agora é do texto. De segunda-feira tem a leitura do livro texto. É bom também. É muito bom, né? Muito bom. Aí na sentença 5, do capítulo 5, ele fala assim, ó. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Né? Ou seja, aí a gente percebe o milagre, né? A gente fala, nossa, é um milagre. Antes eu tinha uma reação assim, agora eu tenho uma reação assada. Antes eu percebia isso de um jeito, agora eu percebo isso de um jeito completamente diferente. Antes eu não via isso, né? Então, tudo isso é o sistema do Espírito Santo já operando, fazendo a limpeza. Isso já acontece no nosso dia a dia. Acontece, Nilson, é tão doido isso. Tudo é a percepção. Que coisa linda. Tudo é a percepção. Tudo é percepção. É muito interessante. Qualquer significado que a gente dá pode ser desfeito a qualquer instante, né? Qualquer instante. E é tudo. E a gente que dá o significado para tudo. Né? Nada significa nada. O significado que tem a gente que dá entendeu? E normalmente não é para nos beneficiar, não, quando o ego está envolvido. Quando o ego está envolvido, não é para nos beneficiar, não. Aí o Espírito Santo vem corrigir. Tá? É desse jeito. Conforme você vai clareando a mente, essas coisas vão ficando mais nítidas. No outro momento, de repente, eu não teria visto tão nítido. A minha prece todo dia é a seguinte, ó. Espírito Santo, me mostra o que é que você quer que eu veja hoje. E sempre alguma coisa acontece no dia. Que me mostra alguma coisa, sabe? É batata, porque ou no sonho, ou aqui mesmo, nesse sonho aqui que parece real. Enfim, que é tudo um sonho. Sim. Mas sempre acontece alguma coisa. Eu tô na rua, tá acontecendo. Igual hoje, de novo hoje, uma colega minha, Leonora, que é muito amiga minha aqui, passa uma moça do meu lado igualzinha a Leonora. Igualzinha, só que um pouco mais magra e um pouco mais jovem, quem sabe, né, na idade, né? E meu ego começou, nossa, igual a Leonora, nossa, igualzinha, nossa, parece irmã da Leonora. Nossa, só que é um pouco mais magra, só que é um pouquinho, quem sabe, mais jovem, mas parece irmã, como parece a Leonora. Não. Aí o Espírito Santo vem a correção, pumba, não parece irmã, ela é irmã da Leonora. Não só da Leonora, como tua também, de todos. É verdade. Eu saio para você, se tivesse como gravar meus pensamentos, seriam interessantes. Interessantes. Não parece irmã da Leonora, é irmã. Eu falei, é verdade. Estou eu aqui, põe eu na horizontal, aqui me puxa na hora já para vertical, né? Maravilha.
É ótimo, é maravilhoso. O ego fala assim, daqui a pouco você não pode nem pensar mais, você vai pensar no quê? Tudo que você pensa tem correção. Mas é assim. Esse é o treinamento, né, que a gente faz. E o que a gente recebe é paz, né, Gi? Sim. Né, pessoal? É. Que a gente recebe paz de espírito. Paz de espírito é uma coisa... Não tem preço, né? Alegria. É uma dádiva. É uma dádiva. É dádiva divina. É isso aí, você... É uma liberdade, né? Você se liberta. Eu já tinha lido 6, agora eu vou para o 7. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. Exatamente o exemplo que você deu da praia agora, Ciro. A compreensão é a luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz, mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Claro, não fomos nós que nos criamos, não é? Para a gente nos compreendermos, nós temos que ter uma intimidade com aquele que nos criou, porque é ele que vai nos contar quais são as nossas preferências, quem nós somos, o que nos satisfaz, quais são as nossas paixões. Fala, Ciro. Não, por isso que a nossa vontade é de Deus é a mesma, né? Só que a gente não sabe. A gente acha que a vontade de Deus é uma coisa que vai manter a gente quadrado, sei lá, sonso. Exatamente. A gente acha que vai limitar a gente. Vai deixar a gente sem as coisas. Cortar as linhas, nossa, e não é isso. Exatamente. É totalmente o oposto. É totalmente o oposto, porque ele é o criador, e ele cria, ele só estende. E nós herdamos isso dele, então nós somos criadores. Então não é negócio, é ilimitado, é o contrário. Mas o ego fala, não, se você... A vontade de Deus dá a impressão que Deus vai colocar você num hábito, te trancar no monastério e falar, pronto, tá aí, voto de pobreza. Não é que eu tô julgando nada não, mas tô dando um exemplo do que a gente imagina. Né? É a referência que a gente tem, né? Referência que a gente tem, exato. Vai ficar isolado. Não que se a pessoa escolhe fazer isso, se ela é feliz assim, né? Também é uma das vontades, se a pessoa tem essa vontade, se é a paixão da pessoa, né? A pessoa tem direito, não que não possa. Mas não é generalizado, né? Do jeito que você pensa. Exato. Exatamente. Tem uma generalização envolvida nisso, né? Então, se eu for servir a Deus, eu vou ter que me podar de muitas coisas. Isso não é assim. Isso não é verdade. Isso é o outro novo, o ego usa para te manter de escravo, na verdade, escravizado. E desempoderado, porque aí está a questão. Né? Aí está a questão, é desempoderar. Né? E nós somos poderosos. Se nós realmente escutarmos, se nós acordarmos para quem nós somos verdadeiramente, nós somos poderosíssimos, né? Sim. Então, isso é muito perigoso. Isso o ego não gosta, porque o ego é aquele que quer ver a tua morte. Sim. Ele pensa que ele vai desaparecer, né? Ele pensa que não vai ter mais. Ô, Nilce, não vai ficar assustada não, viu, Nilce? Então, ele fala assim no 8. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim
porque não tens significado a parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso o que o Espírito Santo te lembra. É isso o que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego, porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. Justamente. Falou tudo. Falou tudo. A guerra interna, aquela guerra interna, porque o ego é aquele que fala, eu tenho que guerrear, porque eu tenho que conquistar ou então proteger, né? O que está lá fora, o perigo que está lá fora. Exato. Aí eu tenho que me defender, eu tenho que atacar. E a paz, o ego é aquele que vai fazer um o demônio, o outro é o anjo. Um é o super-herói, o outro é o bandido. Esse é o ego, né? E Deus é aquele que fala, todos são meus filhos. Somos todos feitos da mesma essência. Aí acabou a dualidade, acabou a direita e esquerda, a dualidade. Ele seleciona aquele que ele quer amar, né? E Exato. aí, como não sabe amar, começa a destruir, entra nesse... Seleciona quem quer odiar, quem quer amar, quem quer odiar. Aí entra nesse sistema de ataque e defesa que não para nunca, né? Tá se defendendo porque sabe que vai ser atacado, tá atacando porque já tá com medo, porque é sempre assim, e não sai desse loop. E fica no loop. E se ama, separa, se odeia, separa, tudo em prol da separação. Tudo em prol da separação. Então ele vem a ser forte na discórdia, o ego. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas... Aí, gente, aí é aquilo, né? Tem coerência. Deus, né? Deus, que é todo poder e bondade, fazer ego. Então, é a ilusão da nossa mente. Não existe, é a ilusão. É a ilusão. Então, nós somos como Deus nos criou, né? Nós somos o que é a realidade. Deus não criou discórdia, Deus não cria doença, Deus não cria nada que está nesse nível, né? Então, ele só cria amor. Ele não vai criar alguém para competir. Deus não vai criar ninguém para competir com ele. Não, é incoerente achar que Deus cria algo para competir. Na física quântica, né, ele explica isso de uma forma fica muito claro, pelo menos para mim, né, que parece que Deus criou, porque está tudo aqui, parece que ele criou. Então, quem foi que criou? Se ele criou tudo, quem foi que criou a doença? Se estou vendo se isso é experienciado aqui, né? Então, na física quântica, explica-se, né, sobre a antimatéria. Então, quando a gente vai muito em oposição às leis do amor, em algum determinado espaço e tempo, porque a nossa existência também é infinita, né? Nós estamos em Deus, portanto, como Deus nunca nasceu e nunca vai morrer, idem para nós, certo? Essa é a nossa realidade. Não nascemos e não morremos também, somos eternos. Mas estamos experienciando. Quando a gente experiencia, a partir do momento que a gente vem e decide assumir um lado que é muito oposto ao lado do amor, nós acumulamos antimatéria. E aí é nisso que se manifesta, porque na realidade o amor não tem oposto, mas a gente, acumulando essa antimatéria, a gente experiencia o sofrimento. Então, somos nós que criamos isso, não tem absolutamente nada a ver com Deus. Deus, ele está se mostrando o tempo inteiro, e ele está se comunicando com nós o tempo inteiro, mostrando como que é a natureza
A natureza, ela cresce, ela é expansiva, ela é cooperativa, né? Você pode ver que a minoria vai atacar simplesmente para matar a fome naquele instante. Você não vai ver um monte de leão matando um monte de gnu para fazer um estoque de gnu. Não existe isso. Por quê? Porque conhece, sabe que nunca vai faltar. Sabe aonde está. Não tem dúvida com relação à natureza e à realidade. A gente que tem esses medos, essas coisas de que o quê? Não é? Então, aí vai acumulando antimatéria. Cada vez que a gente faz alguma coisa que a gente lado negativo, porque nós somos eternos, a gente não está de novinho aqui, ninguém está aqui, eu cheguei agora, tenho 40 anos. Ninguém tá de novinho aqui, dá um com seus problemas, né? Então, quanto mais dificuldades tem, mais antimatéria tem, e isso tem que ser limpo. Aqui, no curso Milagres, são 365 exercícios, um por dia, várias vezes por dia. Nós nos desconectamos muito, né? Os animais selvagens, por exemplo, estão super conectados, né, com tudo que é. Então, eles não têm essa crença na escassez. Tudo que eles precisam está ali para eles. Está ali. E para nós era para ser assim também. Nos desconectamos, fomos ficando bem inteligentezinho, como se diz. Inteligentezinho. Nos desconectamos da nossa real natureza e começamos a criar para a gente mecanismo de defesa, né? Cidades e tudo isso, remédios, cercas e obviamente para nos proteger e obviamente escassez, né? Seguro, poupança, salário, aposentadoria. Tirar do contexto e falar, agora a gente não vai mais fazer poupança, não é nada disso. Não é isso que a gente está falando aqui. Está falando que nos desconectamos da nossa verdadeira natureza. Então a gente não aí bota de novo o comecinho dos textos, escutar a guiança, a gente não escuta a guiança. A ponto de falar sobre o amor, que a minha segurança está no amor, está em Deus, a pessoa achar que eu sou uma alienada, eu nem falo mais. Porque nossa, você fala isso aí, tá louca, tá ali. É em Deus, mas na hora de ir no supermercado tem que pegar lá o cartão de crédito. Não é? Não é isso que eles falam pra gente? É desse jeito. Porque é uma falta, é uma má interpretação. São os paradigmas que não se conversam. É má interpretação. Então, por exemplo, se eu coloco a minha segurança em Deus, totalmente esqueço o passado, esqueço o futuro, abandono os dois e fico no presente, eu vou ter toda a guiança que eu necessito para fazer dinheiro. Se é dinheiro que eu vou necessitar. Claro. Antes que você pense da sua necessidade, já está sendo visto e já está sendo suprido. Exato. É assim que é. Exatamente. É assim. Então não é. A gente olha para fora, a gente pensa, nossa, será que eu vou ter que pagar o aluguel no fim do mês? Né? E sendo que isso já está resolvido se a gente olhar para dentro, que é onde está a resposta. Exatamente, foi o que ele falou aqui, ó. O Espírito Santo é a resposta de Deus para tudo. A centelha divina, outro nome para o Espírito Santo é a centelha divina. É a resposta de Deus para tudo. Nós estamos em Deus. Ele não pode expandir para onde não existe ele, né? Então, todos os universos estão contidos dentro dele. Ele expande para dentro. Evidentemente, a nossa expansão, enquanto indivíduo, é para onde também? É para dentro. E tudo que a gente, tudo, desde o nosso corpo, tudo, é a gente mesmo que está criando, mas quem que está criando? Quem que está criando? Você se vê sozinho, né? É você, tua consciência, tua mente, é você grande. É tudo manifestação, é tudo, então, eu estou criando junto com toda essa mente, porque é uma mente só, estou, como se diz, fluindo nessa onda, né? Fluindo nessa onda. Eu posso fluir na onda do ego também, do medo. Ou eu posso escolher fluir na onda do amor, que é a que me sustenta, relaxar e só ficar boiando lá, né? Só escutando guiança.
cocriar, que ele fala aqui no livro, né, que pensamento é só quando a gente pensa com Deus, todo o resto é devaneio, todo o resto é imaginação. Se você estiver pensando isolado, com seus botões, já é devaneio, tudo é devaneio. Pensamento só quando a gente pensa com Deus, ele fala aqui no livro. É devaneio. E agora, mas como é que você manifesta uma coisa ruim, então? Por quê? Porque você é um ser, você é criador. Você está usando a mente equivocadamente. É uma decisão nossa. Uma decisão nossa. É uma escolha. Eu posso escolher pelo amor ou pelo medo. Então, se eu usar o poder que eu tenho, que Deus me deu, para criar equivocadamente, eu vou criar coisa que eu não quero, que eu vou sofrer. Sim. Né? Então, eu estou manifestando, eu estou criando, mas se eu criar, eu posso criar equivocado. Eu posso criar, ao invés de criar junto com o Espírito Santo, com amor, com Deus, posso criar com ego. Eu posso criar com a ilusão. Né? Então, é isso que esse mundo aqui é. Né? Deus permite tudo, por quê? Porque tudo acontece, tem uma mente, tem um aspecto da mente divina que está permitindo. Né? Porque ele não vê, ele tipo assim, ele não vê, ele expande, ele dá o poder é teu, você tem o livre-arbítrio. É puro amor, ele só ama, né? Ele só ama, ele não julga, só ama, entendeu? Então depende de mim, eu vou seguir quem para poder criar, só isso. Para poder cocriar, né? Cocriar, cocriar. Unir a nossa vontade com a vontade de Deus e manifestar isso, porque Deus nunca quer pouquinho, tá? Essa história aí que Deus quer pouquinho, não existe isso, porque senão não tinha esse monte de espécie de ave, de planta, de coisa, olha o tamanho de tudo. Não existe pouquinho. Tanto é abundância, né, gente? É abundância. Não existe nada, tudo que você planta nasce, cresce, não para, enfim, é pra sempre. O dia que eu tava andando de bicicleta, assim, na orla, e eu caí nessa realidade, sabe, faz tempo já, que eu olhei e falei, nossa, a Terra é alinhada com a abundância, o planeta, né, porque tudo que você bota no chão, aquilo cresce, o sol tá todo dia, a chuva, e tem todos os minerais, tudo perfeito. Falei, que planeta abençoado, alinhado com a abundância de Deus. E é tudo muito. E não tem ninguém, porque ninguém passa fome, se você pensar, né? Se você entender dessa maneira, o planeta está alinhado, eu também tenho que estar. Tá? Exato. Eu só não estou porque tem crença na minha mente de escassez. Para você cocriar, então, para você cocriar e unir a sua mente com a mente de Deus e começar a manifestar isso aqui na matéria, não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão simples, né? E não é, é o amor. Não é porque não é muito simples, porque o nosso treinamento do lado ao contrário é muito grande, né? São de milênios. É um treinamento ao contrário de milênios. Então a gente tem que retreinar tudo. A gente tem que. Nós estamos começando agora a lembrar de quem somos. Agora que Jesus veio nos. Quer dizer, ele veio há 2000 anos atrás, porque o ensinamento é o mesmo, só que, de novo, tudo deturpado, isso, aquilo e o outro. Se perde em tradução, se usa para controle, deturpa tudo, né? Ele veio, ele multiplicou os pães, ele fez aquele monte de peixe aparecer na rede, transformou a água em vinho, manipulou todinha a matéria ali. E essa história é contada para nós até hoje, e ninguém fala assim, ninguém põe a mão na cabeça e fala assim, mano, como esse cara fez um negócio desse? Se aconteceu, como que aconteceu isso? Se isso acontecer, por que eu estou trocando meu tempo por dinheiro para ganhar migalha, se eu também posso? Mas ele falou isso, né? Ele falou, tudo que eu faço, vocês podem fazer. Entende? Agora ninguém acredita. Então, mas o que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, a igreja, ou seja, as pessoas da época, né, que criaram tudo isso, usa tudo isso para colocar ele acima de nós, no sentido de inalcançável, né? Ele fez porque ele é superior, porque ele é isso, aquilo e o outro, e vocês são meros, sei lá, não são nada. Então,
fizeram dele um ídolo, que ele, né, isso é uma coisa que a gente está aprendendo agora, que não é bem assim. Ele veio para ensinar que nós somos todos iguais. Mas a igreja, para controlar, falou, vocês nunca vão fazer isso, né? Porque ele fez porque ele é o filho de Deus, o único. E não é bem assim, todos somos filhos de Deus, né? Agora, como que É uma deturpação geral do negócio. Como que esse sistema se sustenta se todo mundo começar a manifestar uma realidade abundante? Então, agora estamos agora num momento crucial, né, no planeta, que é a transição planetária, é o final de 26 mil anos de um ciclo espiritual. Então agora, por isso também muita energia está descendo, por isso muita coisa está acontecendo agora. Então agora vai ter muito despertar, vai ter despertar em massa. Já não vai mais se sustentar, Gia. Vão haver muitas mudanças nesse sentido aí, viu? Muita coisa vai vir à tona. Ixi. Então isso não vai muito longe. Esse sistema antigo não vai muito longe. Tem muita gente já começando a perceber isso. Já está puindo, já. Já tá puindo. A gente já está vendo a olho nu que já está, entendeu? Então isso não vai muito longe não, porque é hora. É hora mesmo de acabar mesmo, de mudar, né? É hora da mudança agora. Então é aquilo, a quem aceita, quem não aceita vai de qualquer jeito, porque a Terra está evoluindo. A Terra está ascendendo, então vai ter que ascender junto. Se você não está na mesma frequência, enfim, já sabe, né? Vai, parte, e depois volta no outro planeta que está com a tua frequência. É assim, e não para. É um ciclo que não para. Mas esse sistema já está, a gente já sabe que já está se puindo, como você falou. Sim. Que já vem se sustentando por longos anos. Então, e aí a escolha é nossa, né? A escolha é nossa. Você quer continuar, você quer seguir, a escolha é nossa. Então, a escolha agora é só uma. Ou você escolhe o amor para poder ascender junto, ou então fica na dor. Você tem escolha também, você tem o livre-arbítrio. Então, ó, vamos lá. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros, estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar, que não a compreendes. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar, que não a compreendes. O Espírito Santo pode lidar com o aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus.
Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ele ainda é muito mais forte do que o ego. Ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente, porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz, e a paz é de Deus. Tu, que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e ser aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus, sempre, e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando para aumentar a sua alegria em ti. Eu estava dando risada aqui, porque o ego fala assim, que caramba que é esse tal de Espírito Santo, hein? Que é isso? Quer entender, né? É tão interessante porque o Espírito Santo entende o sistema de pensamento do ego, mas o ego não consegue entender o Espírito Santo, e nem os realmes elevados. E isso deixa o ego doido. Deixa o ego doido. E a nossa segurança está justamente nisso. O Espírito Santo consegue entender o realme do ego, corrigir a nossa mente, e o ego não consegue passar nessa frequência. Não consegue atingir. O sistema em si, de frequência, ele é tão perfeito, o sistema é tão perfeito, que sem amor você não consegue elevar e não consegue acessar conhecimentos mais elevados. Então, por exemplo, né, manifestação da realidade, cocriação, por exemplo. Nossa, né, quem quer estudar essa coisa simplesmente pelo ter, pelo poder e pelo não sei o que, não acessa. Não acessa. E aí está a nossa segurança, gente. Aí está a nossa segurança. É perfeito, ele se auto-perfeito. E o ego fica doido, ele quer entender. Que caramba, o que é esse Espírito Santo? Eu quero saber o que é isso, Que poder de Deus que é esse? Que caramba, que negócio que é esse? É tão triste que é engraçado. Mas aí está a nossa segurança. Aí está a nossa segurança. Aí está onde podemos descansar em paz. Sim. Se autoprotege, né? Então, assim, qual que é, né, no Curso em Milagres ele fala, a única ideia que não é uma defesa, que não é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente defender qualquer ideia no mundo, a gente vai estar atacando outra. Porque ataque e defesa é o mesmo, só existe guerra porque alguém quer se defender. Mas a única ideia que não é uma faca de dois gumes é a expiação. É a ideia que sustenta que a separação nunca aconteceu. Partindo do princípio da unidade, né? A gente pode, é assim que o Espírito Santo se relaciona. Ele parte do princípio da unidade, ele parte do princípio de que tudo está perfeito. Então, não tem interesse em nada de matéria, em querer nada de matéria.
A premissa dele é Deus, a devoção dele é toda para Deus, toda para a santidade. Né? Tanto é que se a pessoa materializa, que nem o Sai Baba mesmo, ele materializava assim, ó, relógio, tirava, nem Jesus. Peixe, pão, essas coisas ele fazia também. Tem vários que fazem isso, né? Que materializa, que tira e faz isso. É o próprio centelha se manifestando, é o próprio Espírito Santo fazendo o trabalho, milagre. Aí vem, aí a mente egóica não consegue entender. Se eu não consigo entender, isso não existe. E pronto, não existe. Não existe. Teve um cara que falou assim que você vê o tamanho da ignorância com relação à realidade, à frequência, à vibração, à realidade mesmo, à dimensão, a tempo, como funciona Deus. Ele falou assim, se eu soubesse que eu ia ressuscitar, eu também faria o que Jesus fez. Ainda bem que é puro amor, né? Senão a gente tava lascado. Beleza, meus amores? A gente vai para a Divina Expressão agora. Ó, já tá na hora já. Vamos abrir a sala lá? A gente se encontra lá, continuar papeando sobre esse assunto.